E com a lesão de Arrascaeta, o Flamengo precisa agora improvisar e trazer um elenco capacitado para vencer o Fluminense. Mas quem será o jogador utilizado pelo técnico Vitor Pereira para suprir essa falta e essa lacuna? Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jorge do canal Flanalista. E hoje vou estar comentando um pouquinho sobre a minha opinião de como vai vir o Flamengo a campo para enfrentar o Fluminense e ainda dar um panorama geral sobre as notícias do Flamengo. Antes de eu começar o vídeo, você que está me assistindo, por favor, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, compartilha com seus amigos, curte, né? Deixa o likezão e comenta. Comenta tudo que você quiser. Crítica, sugestão, opinião, tema de vídeo, se está gostando, se não está gostando, né? Me dá esse feedback para eu poder saber o que eu posso melhorar, como é que eu posso estar seguindo para os próximos vídeos. Bom, o Flamengo, como todo mundo já sabe, comentei até no vídeo de ontem, confirmou a lesão de Georgian de Arrascaeta, que deve ficar fora dos gramados por um mês. E isso implica em ausência do jogador nos dois jogos da final do Carioca, né? E no jogo de estreia pela Libertadores. Assim, o que se está especulando é que o Vitor Pereira avance o Gerson uma posição, né? Ele saia da segunda volância e vá a ser um meio de criação. O que eu penso? Ele não precisa fazer isso, porque ele já não joga com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta lado a lado, né? O Vitor Pereira ele não costuma jogar com esse planejamento, com esse esquema tático, utilizando os dois jogadores. Então é muito simples. No plantel do Flamengo, o jogador mais habilidoso, e eu digo habilidoso no sentido de meio campista, de criação de jogadas, tirando o Arrascaeta, é o Everton Ribeiro. Então, já que o Everton Ribeiro está sendo banco e você perdeu o Arrascaeta, eu supriria a necessidade do Arrascaeta com o Everton Ribeiro. Ah, eles não são exatamente iguais? Não, não são. O Everton Ribeiro é um pouquinho inferior tecnicamente ao Arrascaeta? É, infelizmente é. Mas o Brás, mesmo com um faturamento de 1,1 bilhão de reais, né, uma receita de 1,1, quase 1,2 bilhões de reais, não conseguiu trazer um jogador que fosse do mesmo nível, um pouco inferior do Arrascaeta, para suprir uma possível ausência, né? Como ele não teve planejamento, a gente agora tem que passar por essa berlinda, né? A gente agora tem que torcer para que o Vitor Pereira dê algum jeito, né, improvisando alguém ou não, e fazer com que o Flamengo vença o Fluminense os dois jogos. Honestamente, acho que vai ser bem difícil, tanto esse jogo de ida quanto o jogo de volta. Esse jogo de ida vai ser mais estudado, vai ser um jogo mais pegado, né? A gente sabe que quando se trata de final de 90 minutos, é um jogo único, é pegado, mas quando são 180, o primeiro jogo ele tende a ser mais tranquilo, né? Tudo bem que é clássico, né? Mas eu acho que as equipes não vão cometer muitos riscos, né, e erros agora nesse primeiro jogo. Vão guardar mais para a segunda partida. O bom do Flamengo é que conseguiu recuperar jogadores importantes, né? Jogadores cascudos como Davi Luiz, Felipe Luiz, o próprio Varela está voltando, o Gabigol foi recuperado, né? O Matheus Gonçalves, que é uma joia da base e está jogando muito bem, já está recuperado. O próprio Vitor Hugo, né, que poderia jogar ali na função do Arrascaeta, está recuperado. E o Bruno Henrique, que está ali voltando, ainda não é uma opção, né, não vai estar no banco de reservas, mas está ali voltando. Assim, honestamente, o que eu penso? Ele teria algumas opções. Uma delas seria não colocar o Everton Ribeiro, o que para mim seria burrice, me desculpa dizer. Mas ele talvez não utilizasse o Everton Ribeiro, certo? E jogasse com o Matheus Gonçalves mais pela ponta direita, certo? Só que se ele faz isso, eu não utilizaria o Varela de lateral direito. Eu utilizaria o Mateuzinho. Ah, não dá de utilizar o Mateuzinho, ele está lesionado. Então a gente não tem um lateral direito que apoia no ataque. Então essa opção, bom, acabou. Não tem. O que seria viável também? Usar o Vidal, né? Sobe o Gerson e usa o Vidal. Eu acho que ele não vai fazer isso, porque o Gerson, como eu tinha dito antes, ele não é um meia de criação. Ele é um volante, um segundo volante, que tem um bom passe, sim, mas é um bom passe para tirar a bola da defesa, entregar para o meia e falar, ó, meia, distribui a jogada. Não é o jogador que bota o atacante em condição. Ele já fez essa função? Já fez essa função. Não quer dizer que ele seja acostumado e que ele seja bom. A gente viu o que aconteceu
quando o Vitor Pereira improvisou o Cebolinha na lateral direita, porque o Cebolinha já tinha feito essa posição no Benfica. Não funcionou, foi um desastre. Então, assim, ele não pode se basear no que o jogador já fez, o jogador já funciona desse jeito. Tá, tudo bem, mas se o jogador não é característico da posição, não vai utilizar o jogador ali numa final. Não vai, cara. Ainda mais contra um time que, teoricamente, é o melhor time do Rio, né? Dos rivais, é o melhor time do Rio. E é final, é clássico, é pressão. E ele precisa ganhar. O Vitor Pereira ele precisa ganhar o jogo para se sustentar. Se ele perder, acabou. Eu duvido que ele se mantenha no clube. Mesmo com o Braz dando entrevista de que vai manter o técnico no cargo, né? Não vai rolar. A última opção seria o quê? A última opção seria colocar o Vitor Hugo no lugar do próprio Arrascaeta. Assim, eu não colocaria um garoto da base, honestamente. Por mais craque que ele seja, né, a gente sabe que o Fluminense tem um time, tem alguns medalhões, né, tem alguns jogadores muito qualificados. E o Flamengo perde a alma do time, perde a essência ali. Então, assim, eu colocaria um jogador cascudo, um jogador tradicional, um jogador experiente ali. E a única pessoa que eu consigo enxergar que faça essa função, as duas que poderiam, o Everton Ribeiro e o próprio Vidal. Né? Eu deixaria o Gerson de segundo volante e colocaria o Vidal nessa função de armador, de criador. Mas assim, entre Vidal e o Everton Ribeiro, eu pelo menos acredito que existe uma grande diferença de habilidade e também de condicionamento físico, de idade, de entrosamento com o clube. Eu iria com o Everton Ribeiro, com toda certeza. Até porque não vejo por que tirar o Everton Ribeiro do time. Não faz sentido. Ele teria que estar em campo mesmo quando o Arrascaeta está jogando. Então assim, o Vitor Pereira, ele tem algumas opções, mas para mim a única viável seria jogar com o Everton Ribeiro no lugar do próprio Arrascaeta e não precisaria mexer muito no time, né? Só fazer essa substituição. Ele pode tentar realmente utilizar os garotos da base. Honestamente eu não sei se o Everton Ribeiro vai aguentar jogar 100% da partida no nível bom, no nível Everton Ribeiro mesmo, porque ele não está tendo ritmo de jogo. Ele entra normalmente no segundo tempo, na metade do segundo tempo, o que é um pecado porque ele é um jogador muito bom, mas o Everton Ribeiro já é um jogador que já está com uma certa idade. Então se ele não tiver rodagem, se ele não tiver consistência, logo mais, ele pode ser um dos fortes candidatos a se lesionar também. E não só a se lesionar, não render nos jogos. E a gente sabe que a dupla Everton Ribeiro e Arrascaeta é letal, sempre foi letal. Não entendo por que não utilizar. Não entendo por que o Vitor Pereira cisma em pensar que existe um problema colocando os dois jogadores. Eu não consigo saber de onde ele tirou que colocar Everton Ribeiro e Arrascaeta juntos no meio campo do Flamengo gera um desequilíbrio. Só se for um desequilíbrio de habilidade pro outro time comparado. Porque daí o time do Flamengo fica muito habilidoso perto dos outros times que não tem muita habilidade. Não faz sentido. E também existe a opção, né? E essa aí eu não sei nem se não vai acontecer, porque a gente sabe que o Vitor Pereira é meio retranqueiro. E talvez o Vitor Pereira ele anule ali a posição desse meia de criação, joga apenas com um meia, não com dois, e coloque mais um zagueiro, ou coloque mais um volante. Aí são diversas as opções que o Vitor Pereira pode fazer. Eu sei o seguinte, o Flamengo quando inventa muita moda, não dá certo. Vocês lembram quando o Jorge Jesus tentou inventar o Rafinha de meia, né? Vocês lembram daquele jogo? E era um mister, e era um Flamengo, Flamengo lendário, assim. Era um time recheado de estrelas, assim como é esse. Normalmente não dá certo. Eu falo, o Flamengo ele tem uma ideia fixa de jogo, com os jogadores jogando nas suas posições. Querendo ou não, existe alguma alternância, mas não mexe muito. Não mexe muito porque não dá certo. Isso aqui não é Europa. Né? Lá na Europa tem-se muito essa mentalidade que o jogador é polivalente, ele faz muitas funções. Não, aqui não, entendeu? E o Flamengo não pode nem se dar o luxo de fazer isso. Por quê? Porque o Flamengo não contrata ninguém, cara. Essa janela passou em branco. Eles deveriam ter sim feito um planejamento e percebido, olha, a gente tem deficiência, a gente tem carência na lateral esquerda, lateral direita, na volância, no meio, né, no meio campo, meio campista, goleiro. Até parece
que o Braz sabe, mas não tem dinheiro. O problema é que ele sabe, tem dinheiro, mas alguma coisa está acontecendo, porque ele não traz jogadores para o Flamengo. Bom, pessoal, vamos torcer para o Flamengo ganhar do Fluminense, né? Torcer para que pelo menos tenhamos um bom resultado, que o time jogue bem e que já demonstre uma certa mudança de atitude, que dê para nós conseguirmos acreditar no futebol do Vitor Pereira. E por que é interessantíssimo que nós joguemos bem esse primeiro jogo da final? Não só pensando no segundo jogo da final do Carioca, mas sim para dar ânimo, para dar ritmo para o time para jogar Libertadores, que sim é a melhor e mais importante competição do ano e que o Flamengo precisa ser campeão. Até porque, como eu havia dito antes, a final é no Maracanã e o Flamengo tem que ganhar o tetra da Libertadores no Maracanã. Isso ia ser muito legal. A torcida do Flamengo quer muito ver isso. Eu acredito que você que está me assistindo também quer. Então vamos torcer para isso acontecer, vamos apoiar o nosso time e vamos ganhar no Fluminense. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Gostaria de pedir novamente para que você se inscreva no canal, curta o vídeo, né? Compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e acione o sininho da notificação. Valeu!